uma drag queen, PCD, meio assaltante, meio assassina? Como assim ninguém nunca teve essa ideia antes? Hoje a gente vai falar sobre Dogman. Doug Morrow, vivido por Caleb Landry Jones, é um menino maltratado pela vida que encontra sua salvação por meio do amor de seus cães. Pois bem, o que eu acho desse filme? Certamente um dos filmes já feitos. Cara, se tem uma coisa que falta no Luc Besson, é sutileza. Eu assisti o filme todo pensando naquela frase, né? Um elefante numa loja de cerâmica. Mas pra gente manter o tema canino aqui, vamos falar de um São Bernardo numa loja de cerâmica. Porque é isso, o filme ele não tem sutileza. É tudo muito... é tudo muito over, é tudo muito... E mesmo assim ele não consegue aproveitar grandes momentos. Tem essa questão. Vou falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. O que eu quero dizer com isso? O filme ele não consegue lidar com certas nuances. É tudo sempre muito num tom acima do normal. Como, por exemplo, o fato do filme colocar óbvio na nossa cara que Deus em inglês, God, ao contrário, é dog, cachorro, né? De uma maneira completamente aleatória. Ou o nosso protagonista se chama Doug, que é dog com U. Sabe, o filme ele não tem... não existe espaço para sutilezas nesse cinema do Luc Besson. O que me deixou surpreso é porque quando eu fui assistir o filme, quando eu assisti o trailer, eu tinha a ideia de que esse era um filme de ação. E, bem, não foi exatamente isso que eu encontrei. A gente tem aqui uma trama policial, que na verdade é só esse personagem, né, o Doug, o Dogman, contando a sua história. Então a gente meio que tá no futuro vendo a história e... assim, é legal de acompanhar, não é ruim, mas eu esperava mais punch na ação. E eu acho que algumas escolhas... sei lá, parece muito assim, eu queria fazer um filme sobre minorias, que minorias estão na moda, então eu vou colocar todas as minorias ao mesmo tempo, né? Uma drag queen, PCD, assassina, pobre, abusada pelo pai. Então tudo, é tudo muito over. Inclusive, eu acho que o filme demonstra muito que o Luc Besson é um homem hétero. Eu não vi ninguém falando sobre isso, eu preciso falar. O Luc Besson é muito um homem hétero. Por a gente ter essa protagonista drag queen, que inclusive é uma boa atuação desse Caleb Landry Jones, ele talvez seja o grande chamariz desse filme, ela não brilha, ela não tem maestria, ela é filmada de uma maneira fria, entendeu? Se fosse uma gay filmando aquilo ali, isso faria muita diferença. E eu acho que Luc Besson, que é conhecido por grandes sequências de ação, também não conseguiu entregar. Existe uma sequência ali no final, mas ela é tão fragmentada, tão compartimentada, e assim... talvez esse filme tenha sido gravado na pandemia, não tenho informações sobre isso, né? Esse filme tenha sido gravado em um alto período pandêmico. Mas mesmo assim, eu achei a cena de ação muito fria, eu acho. O filme ele não consegue transformar aquilo ali, que é no final do filme, né? Que é o grande auge, né, do filme, num grande momento. O filme não tem essa sutileza com as imagens, mas também não consegue grandes momentos e momentos que ele poderia ter grandes momentos. E eu acho que isso tem muito a ver com quem é o Luc Besson. Se o filme fosse feito por um diretor LGBT, ele olharia para esse personagem LGBT de uma maneira diferente. Não dá nem pra dizer que ele é LGBT? Tem esse detalhe também, né? Que a única vez que o personagem demonstra um interesse romântico é numa mulher, então a gente não sabe se ele é só um ator que se veste, mas eu diria que dá pra dizer que é uma drag queen, porque ele se veste para uma performance, ele se veste de uma mulher para uma performance, então drag queen. Acredito eu que a gente poderia chamar assim. Não existe essa questão do romance, essa questão da sexualidade não é discutida no filme. O que também é uma pena, porque poderia render muitos outros momentos. Então eu acho que, novamente, seria um filme muito mais maravilhoso se ele estivesse na mão de pessoas LGBTs que poderiam discutir o assunto dessa maneira. É um filme ruim? Não. Mas eu acho que ele peca muito, voltando, falando desse exagero, porque existem momentos que eu falo assim, cara, eu tô assistindo um filme do Disney Channel. Porque o que acontece? Tem essa questão dos cachorros, né? E ele vive com os cachorros. Então ele começa meio que entre muitas aspas, se comunicar com esses cachorros. De uma maneira que ele consegue fazer esses cachorros fazerem coisas por eles. Ou seja, os cachorros executam pequenos assaltos. E aí, se você colocasse uma trilha engraçadinha em qualquer uma dessas cenas desses assaltos, cara, seria muito aqueles filmes Perdido pro Cachorro, sabe? Que a Disney fazia os montes. Sei lá, o conceito é bom, mas eu não sei, às vezes por ele ser exagerado, ele libera pra comédia involuntária ali, não sei.
Eu acho que esse é um filme que talvez você precise ver por conta própria. Mas vamos lá. Para quem é esse filme? Não vai esperando um grande filme de ação. Não é. É um bom filme policial? Talvez. Não tem grandes perseguições policiais, não tem grandes investigações. É basicamente esse personagem contando sua história depois de preso. Então, não existem grandes momentos, não existem... O filme até consegue entregar algumas reviravoltas, mas eu acho que falta sabor. Falta um punch. Falta uma pessoa não hétero, não branca, não europeia, dirigindo uma história dessa. Porque no fim parece só representatividade por estar. Porque o fato do personagem ser uma drag queen, o fato do personagem ser PCD, tá incluído na história, mas não dá diferença real. Porque a história não consegue levantar muitas discussões sobre isso, não consegue usar isso de uma maneira efetiva para causar impacto. Como, por exemplo, vamos falar de pessoas com deficiência. A gente tem O Homem nas Trevas, né? O filme que tentou transformar um estuprador num herói e deu errado. Mas ele faz bom uso, né? Você tem ali uma pessoa com deficiência que consegue dar um caldo em um monte de gente que enxerga, que faz sentido num filme de ação. Aqui, você limita o personagem e não consegue usar essas limitações para criar cenas memoráveis. Eu acho que é a grande questão. Existe uma cena ali que eu gosto muito, mas também é o personagem parado numa cadeira de rodas, mandando os cachorros fazerem coisas. Mas eu ainda acho que é um filme interessante. Não acho que talvez se você tiver ali uma longa lista de filmes para assistir, não acho que ele deve ir pro topo da sua lista. Porém, um dia que você tiver sem nada para fazer e quiser ver um filme meio esquisito, talvez esse seja uma grande pedida. Pra Dogman, eu dou 3 estrelas. E você, já assistiu o filme? Se sim, se não, se pretende, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar saber sua opinião. Também não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E como todo sábio pensador diz, quanto mais eu conheço seres humanos, mais eu gosto do meu cachorro. Até o próximo filme.